Olá! Essa é a nossa aula de geografia. Os caminhos e percursos. Sempre que precisamos nos deslocar de um lugar para outro, é necessário percorrer um caminho, que pode ser uma rua ou uma avenida. Para chegar a um local, não basta caminhar. Antes, precisamos traçar um percurso para chegar a um determinado lugar, ao seu destino. As vias terrestres. As vias terrestres são classificadas de acordo com suas características. Por exemplo, algumas permitem velocidades maiores, enquanto outras exigem velocidades menores. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, as vias urbanas são ruas, avenidas, vielas ou caminhos abertos à circulação públicos. Nessa imagem podemos perceber a cidade de Dias d'Ávila. Observe as ruas e avenidas. Podemos dizer que, dentro da cidade, os carros não podem ter a mesma velocidade que uma estrada ou rodovia. Ou seja, possui um limite de velocidade para áreas urbanas. Os tipos de vias. As vias podem ser de 4 tipos. São elas: via de trânsito rápido. Essa via é via com trânsito livre e sem travessia de pedestres em nível. Via arterial. Geralmente controlada por semáforos, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora. Coleta e distribui o trânsito para a entrada ou saída das vias de trânsito rápido ou arteriais. Via local. Geralmente não é sinalizada e é destinada apenas ao acesso local ou às áreas restritas. Já as vias rurais se distinguem pela existência ou não de pavimentação. As estradas são vias rurais não pavimentadas e as rodovias são vias rurais pavimentadas, com qualquer tipo de cobertura de solo, pode ser asfalto ou pedregulho. Quando indicadas pelas letras BR, as rodovias são chamadas de federais. E quando indicada pelas siglas dos estados, às quais pertencem, são chamadas de rodovias estaduais. Observe o início dessa placa. Tem escrito as siglas BR, que indica que é uma rodovia federal, BR-101. Mas quando vimos a sigla, por exemplo, BA, quer dizer que é uma rodovia estadual, BA de Bahia. As rodovias. Temos as seguintes rodovias: rodovias radiais, rodovias longitudinais, rodovia transversais, rodovia diagonais e rodovias de ligação. Vamos conhecer a característica de cada uma dessas rodovias. Rodovias radiais são as que partem da capital federal. Rodovias longitudinais são as que cortam o país na direção norte e sul. Já as rodovias transversais são as que atravessam o país na direção leste-oeste. Já as rodovias diagonais são as que atravessam o país nas direções nordeste a sudeste e noroeste a sudoeste. Rodovias de ligação apresentam qualquer direção não apresentada nas categorias anteriores e ligam pontos importantes entre as rodovias federais ou permite acesso às instalações e aéreas estratégicas. Uma outra via é a via ferroviária. Por ela são transportadas pessoas e mercadorias por meio de trilhos de ferro. Por o Brasil possuir uma grande extensão territorial, as ferrovias constituem a melhor forma de deslocamento interno. Em alguns lugares, grande quantidade de vegetação precisa ser retirada para dar vez às linhas férreas ou às rodovias.
Como vocês podem observar nesta imagem, temos um trem, ou seja, que faz parte do transporte ferroviário. Vias hidroviárias ou hidrovias também são bastante utilizadas para o transporte de passageiros e de mercadorias. Elas podem ocorrer em oceanos e mares, em rios e lagos. Na imagem podemos ver uma hidrovia marítima, ou seja, ele faz travessia pelos mares da nossa Bahia. Já nessa outra imagem podemos perceber uma embarcação nos rios. Estão observando aí? Está levando pessoas e também mercadorias. Em todos os caminhos, há portos marítimos que controlam e organizam o trânsito das embarcações e das mercadorias. Em relação ao transporte marítimo, faz necessário o cumprimento das medidas de segurança impostas às embarcações e também à tripulação, para evitar os acidentes graves e a destruição do meio ambiente. Ou seja, as embarcações precisam estar em dias com suas autorizações, ou seja, a fiscalização das embarcações. Precisa também possuir colete salva-vida para todos os passageiros e ter limites de levar passageiro de um lugar para outro e mercadorias também. Transporte aéreo. Como vocês podem observar na imagem, temos aí um avião. Também é uma opção de deslocamento. Apesar de ser mais caro, é bastante utilizado para encurtar a distância. As vias aéreas são utilizadas principalmente por aviões e helicópteros, que têm suas atividades controladas nos aeroportos espalhados por todo o Brasil. Durante as últimas 3 décadas, houve um aumento significativo na quantidade de voos e de pessoas utilizando este transporte, por causa da modernização das aeronaves, dos investimentos em tecnologia e do maior acesso das pessoas às aeronaves devido à diminuição do valor das passagens aéreas. Porém, não se pode afirmar o mesmo em relação ao transporte de mercadorias, uma vez que as aeronaves não conseguem transportar grande quantidade de carga, pois isso seria muito dispendioso. Porém, são excelentes alternativas para transportar cargas sensíveis ou de grande valor financeiro. Infelizmente, no decorrer da nossa história, vimos muitos acidentes nesta via, ou seja, nessa via aérea. Porém, podemos dizer que é um transporte muito seguro. Porém, é correto afirmar que todas as vias apresentadas oferecem vantagens e desvantagens no que se refere ao caminho, ao percurso e aos gastos com manutenção que se deseja realizar. E algumas medidas sempre devem ser adotadas, pois traz segurança para todos os que são envolvidos nessas vias, nesse transporte. Assim, as vias terrestres, hidroviárias e aeroviárias contam com normas de segurança para evitar acidentes e desastres, como os muitos que ocorrem por imprudência ou falta de atenção. Não importa o destino, ou seja, a opção que você tenha para se deslocar de um lugar para o outro. O importante é que vocês precisam seguir um caminho ou traçar um percurso para chegar ao seu destino. Essa foi a nossa aula de hoje falando sobre caminhos e percursos. Aqui fica a mensagem do dia. Estudar não é uma obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Gostaram da nossa aula de geografia? Qualquer dúvida já sabem, né? Pode me procurar. Beijos e até a próxima aula.